E aí, vamos começar nossa análise visual de hoje? A gente vai mergulhar direto numa das disciplinas intelectuais mais antigas e complexas de toda a história, a teologia cristã. Mas olha só, em vez de olhar para a teologia como um monte de pregações soltas ou ideias abstratas, nós vamos estruturar essa exploração de um jeito totalmente diferente. O nosso objetivo aqui é mapear tudo isso de forma super objetiva, exatamente como a gente faria ao examinar as plantas de uma obra colossal. Pensa numa verdadeira catedral intelectual que foi sendo construída tijolo por tijolo, reformada e ampliada ao longo de séculos. É exatamente essa grandiosidade que vamos explorar agora. E aqui está o nosso roteiro de hoje, rapidinho para a gente se situar. Primeiro vamos ver a arquitetura da teologia. No passo 2, o dilema do compromisso. No 3, ortodoxia e heresia. No 4, as escrituras. E para fechar, lá no 5, a arte da interpretação. Vamos nessa? Para dar aquele tom exato da nossa conversa, olha que brilhante essa frase do historiador Etienne Gilson. Ele diz: os grandes sistemas da teologia escolástica são catedrais da mente. Isso captura perfeitamente a nossa metáfora central. A teologia não é algo fluido, passageiro ou que muda com o vento. Nesses grandes sistemas, ela tem solidez, tem organização, tem uma estrutura pesada e uma permanência incrível. É uma estrutura monumental, só que feita não de pedra e cimento, mas de ideias rigorosamente articuladas pelo intelecto. Então, entrando na nossa parte 1, a arquitetura da teologia, lançando os alicerces do nosso edifício. Bom, a própria palavra teologia tem uma origem super clara. Vem lá do grego theos, que todo mundo sabe que significa Deus, e logos, que é a palavra ou discurso. Ou seja, no fim das contas, é literalmente o discurso sistemático sobre Deus. Mas o que é fascinante de verdade é que esse termo começou a ser usado por escritores cristãos lá no século II, com um objetivo muito prático. Eles precisavam separar e distinguir especificamente o Deus cristão no meio de um mundo que era totalmente politeísta, lotado de mitologias concorrentes. Era uma questão de sobrevivência intelectual. E a jornada no tempo dessa disciplina é incrível. A gente acabou de ver que começou lá no século II, quase como uma defesa da fé. Daí, dando um salto imenso para o século XII, a gente vê a formação das primeiras grandes universidades europeias, como a famosa Universidade de Paris. Foi ali que a teologia ganhou aquele status de disciplina acadêmica sistemática, virou uma ciência sagrada. Mais para frente, no século XVIII, chega o iluminismo exigindo uma razão mais secular, mais universal, até que chegamos nos dias de hoje, na Era Moderna, onde existe uma bifurcação bem clara. De um lado, estudos religiosos plurais nas universidades públicas, e de outro, a teologia especializada focada nos seminários. E claro, uma catedral desse tamanho não fica de pé com uma coluna só, né? Ela é sustentada por 6 pilares diferentes, mas que estão super interconectados. A gente tem os estudos bíblicos, focados direto nos textos, a teologia sistemática, que organiza as ideias de um jeito lógico, a histórica, que observa como o contexto afeta as crenças ao longo do tempo, a pastoral, que já é muito mais focada na aplicação ali no dia a dia, no cuidado das pessoas, a filosófica, que mantém um papo reto e constante com o intelecto secular, e, por fim, a teologia espiritual ou mística, que lida com a prática devocional, com a experiência viva. É uma engrenagem super complexa que vai desde a história fria e calculada até a emoção da mística. O que nos leva à parte 2 do nosso roteiro, o dilema do compromisso. Quem são os construtores dessa obra e quais são os vieses deles? Imagina o cenário do século XII. O clima esquentou muito sobre quem deveria ter o direito de construir essa catedral. De um lado do ringue, Bernardo de Clairvaux defendendo com unhas e dentes o compromisso monástico. Para ele, teologia era inseparável da oração. Era uma defesa apaixonada e totalmente engajada da fé. Do outro lado, Pedro Abelardo, que era meio que o porta-voz do novo modelo de universidade. Ele batia na tecla de que a teologia precisava de distanciamento, de frieza acadêmica, de uma imparcialidade rigorosa para achar verdades objetivas. Esse é um choque de gigantes que definiu a forma como o Ocidente passou a tratar o conhecimento acadêmico dali para frente. Ambas as posições trazem argumentos fortíssimos. E o mais doido é que os ecos desse debate do século XII ainda estão super vivos hoje. Pensa bem, a imparcialidade é absolutamente vital para manter o rigor e a liberdade nas universidades públicas modernas, permitindo aquele questionamento crítico sem favoritismos. Em contrapartida, quem defende o compromisso lembra de um princípio super antigo: a fé busca a compreensão. Ou seja, argumenta-se que só se entende a dinâmica real de uma religião estando de fato lá dentro, participando dela.
E essa visão engajada que alimenta questões práticas fundamentais hoje, como o cuidado pastoral e a luta por justiça social. Ah, e tem um detalhe revelador que vários estudiosos modernos apontam: essa tal de pura imparcialidade pode ser, no fundo, apenas um mito, uma fachada que esconde pressupostos que a gente simplesmente prefere não assumir. Entrando agora na parte 3, ortodoxia e heresia, basicamente definindo as fronteiras, os muros dessa nossa catedral. O ponto crucial aqui é entender o que realmente causa as falhas nessa estrutura. O teólogo Schleiermacher mandou muito bem quando explicou que heresia não tem nada a ver com ser ateu ou não ter crença nenhuma. Não mesmo. A heresia é meio que um bug que nasce lá dentro do próprio sistema da própria comunidade. É quando alguém aceita a premissa do cristianismo, só que distorce a lógica de um jeito que cria uma contradição fatal lá no núcleo. A pessoa mantém a estética da religião, mas destrói a essência da redenção. E essa tabela aqui é sensacional porque ilustra essa matriz de erros lógicos que ele propôs. Funciona assim: se Cristo for enxergado como algo puramente divino, intocável, ele perde a conexão com a gente. Isso gerou uma heresia chamada docetismo. Agora, se ele for visto só como humano e comum, perde o poder de salvar. Esse é o ebionismo. Do outro lado da moeda, olhando para a humanidade. Se a gente for considerado bom demais, capaz de se salvar sozinho, não precisa de redenção, né? Aí surge o pelagianismo. Mas, se a humanidade for vista como lixo absoluto, completamente irredimível, temos o maniqueísmo. Heresias não são só fofocas ou desentendimentos simples. São rachaduras estruturais que fazem a lógica da casa inteira desabar. Vamos então para a parte 4, as Escrituras. O alicerce mais profundo dessa nossa catedral monumental. A principal fonte de matéria-prima aqui são os dois testamentos. E o reformador João Calvino tinha uma sacada muito interessante e super equilibrada para comparar os dois. Ele dizia que o Antigo e o Novo Testamento têm exatamente a mesma substância. O núcleo é o mesmo, mas a administração deles é o que muda radicalmente. O Antigo lidava muito com o visível, com as regras, a lei, e acabava inspirando reverência e até temor. Já o Novo Testamento vira a chave para o invisível, para uma verdade mais direta, o Evangelho, que evoca a sensação de liberdade e alegria. É a mesmíssima mensagem, entregue de formas totalmente diferentes. E a gente escuta muito a expressão palavra de Deus, certo? Só que teólogos como Karl Barth lembram que esse termo é muito mais profundo, ele tem camadas, simultaneamente. Primeiro, seria o próprio Jesus Cristo encarnado na história humana. Segundo, seria a proclamação atual, a mensagem viva sendo comunicada hoje, agora. E terceiro, se refere aos textos bíblicos escritos que testemunharam essa história toda. É quase como um movimento triplo que liga aquele documento histórico antigo com a ação direta no mundo hoje. Isso é muito legal e explica por que estudiosos modernos curtem tanto a ideia de teologia narrativa. Ao invés de tratar a Bíblia como se fosse uma planilha fria, um banco de dados cheio de regras que você precisa decorar, essa galera entende que ali existe uma grande história. E como em qualquer roteiro brilhante, a narrativa contrasta personagens humanos limitados, confusos, enfrentando crises pesadas, contra a figura do narrador que sabe de tudo, a tal da onisciência divina. A ideia é te convidar para dentro do livro, fazer parte de uma história contínua e não só memorizar leis. E a nossa última parada, a parte 5, a arte da interpretação. Ou seja, os métodos que o pessoal desenvolveu ao longo dos séculos para conseguir ler de fato essas plantas. Lá no comecinho do cristianismo, apareceram duas formas de ler os textos que eram praticamente opostas. A escola de Alexandria, puxada por caras como Orígenes, achava que o texto literal era só uma casquinha superficial. Para eles, o ouro estava nos significados ocultos e hiperalegóricos por baixo de tudo. Mas aí tinha a escola de Antioquia que rebatia dizendo, não, calma lá, o que importa mesmo é a gramática estrita, o contexto literal e a história real de quando aquilo foi escrito. Foi esse embate super antigo que abriu caminho para toda e qualquer análise textual que surgiria depois. E olha que sacada genial do Agostinho de Hipona um pouco mais tarde para tentar unir essas pontas. Ele cravou essa frase famosa: o Novo Testamento está latente no Antigo e o Antigo Testamento torna-se patente no Novo. Em vez de ver as duas partes como bloquinhos separados, ele entendeu como peças de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. O Antigo esconde o Novo e o Novo revela o que estava no Antigo. Ele amarrou as duas partes em um documento único e inseparável. Aí a gente entra na Idade Média e a técnica de interpretação chegou num nível de organização meio absurdo de tão sistemático. Eles criaram uma ferramenta chamada de quadriga. Basicamente, era um método para ler exatamente a mesma passagem de 4 jeitos diferentes ao mesmo tempo.
A leitura literal entregava o fato histórico. A alegórica servia para montar a doutrina, no que você deveria crer. A tropológica te dava as regras de moral, o que fazer, e a anagógica mostrava o que esperar lá para o fim dos tempos, a esperança futura. Foi essa disciplina mental rigorosa que ajudou muito a botar ordem na casa lá no começo das universidades acadêmicas. Mas com a chegada da reforma, as regras do jogo balançaram de novo. Martinho Lutero queria fugir daquela leitura super fria, seca, e passou a falar em buscar o espírito que vivifica, chegando a propor até 8 sentidos para a leitura. Ulrich Zwinglio foi por um caminho mais linguístico, querendo achar o sentido natural das palavras, aceitando que metáforas existem e não são leitura literal. E Erasmo trouxe uma imagem super poética, dizendo que o texto era como uma concha literária dura que escondia uma pérola muito valiosa lá dentro. O foco parou de ser só uma decodificação acadêmica pesada e passou a buscar mais vitalidade espiritual. Então, bom, o iluminismo chega e joga uma luz totalmente nova e secular em cima de tudo. A academia começou a dissecar o edifício usando lentes inéditas. Uma abordagem racional, buscando lógica fria. Uma abordagem histórica, tentando desenterrar os verdadeiros começos antropológicos lá atrás. Uma visão puramente sociológica, analisando como a religião organiza ou controla as sociedades, e a abordagem literária, analisando os gêneros de texto que vimos na teologia narrativa. Os textos antigos começaram a ser revirados de ângulos que os construtores originais jamais poderiam ter sonhado. Mas tem um detalhe fascinante. Apesar de toda essa revolução de métodos modernos, o núcleo interno da disciplina continua sendo aquela alegação audaciosa de que o material, de alguma forma, tem inspiração divina. E grandes cabeças, como Calvino, tinham um jeito super sofisticado de explicar isso através do conceito de acomodação. É como se o intelecto imensuravelmente brilhante estivesse propositalmente abaixando o nível e usando uma linguagem super simples, tipo um adulto conversando com uma criancinha, só para conseguir se fazer entender sem fritar o cérebro humano. Isso tudo joga uma pergunta gigantesca direto no nosso colo hoje. A teologia passou de uma defesa pequena, lá no século II, para essa mega catedral de complexidade infinita nos dias modernos, lidada sob todas as metodologias possíveis. Mas será que as velhas paredes dessa estrutura vão conseguir continuar se adaptando de pé com os ventos fortes do secularismo e dessa pluralidade louca da nossa era? Ou será que precisamos de novos arquitetos? Fica a provocação para reflexão. Bom, espero que a nossa análise visual de hoje tenha ajudado a deixar todas essas ideias mega complexas muito mais organizadas e fáceis de visualizar. E com certeza que tenha instigado a curiosidade para continuar estudando os alicerces dessa disciplina fantástica. A gente se vê na próxima análise. Até lá!